Olá pessoal, eu me chamo Lilian Serafim, sou psicóloga clínica e venho por meio desse vídeo falar sobre a compatibilidade do relacionamento. Existem pelo menos 3 pontos que você deve observar para chegar nessa conclusão. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Você consegue se lembrar, inicialmente, como que você e seu parceiro ou sua parceira se conheceram? Como que foi essa transição de se conhecerem até chegarem à fase de namoro? E quais tipos de expectativas que vocês tinham em cima desse relacionamento? Porque é importantíssimo que as expectativas sejam parecidas inicialmente, né? Porque assim, não adianta um querer um namoro sério, um namoro em que vocês irão desenvolver um relacionamento em que ambos cresçam e consigam se atrelar, se entrelaçar, né, suas histórias, e a partir dali criem sua própria história, e o outro lado não querer um relacionamento sério, querer apenas algo que passe o tempo, ou então algo que não seja duradouro. Então, assim, o primeiro ponto a ser observado é a sua expectativa com o seu parceiro ou sua parceira. Era parecido? Né? Ambos queriam a mesma coisa dentro do relacionamento? Porque, às vezes, essa incompatibilidade é o que atrapalha. Né? Você começa a namorar, você começa a ter esse relacionamento, mas você percebe que o seu parceiro ou sua parceira não te dá aquele suporte que você precisa, ou que vocês precisam, para que esse relacionamento se torne duradouro e feliz. Não é mesmo? Então, assim, às vezes, nós que somos mulheres, colocamos muita expectativa em cima do comportamento do nosso parceiro ou da nossa parceira. Né? Então, o que acontece? A gente fica na expectativa de ter atenção, na expectativa de ter a outra pessoa próximo, de ter a outra pessoa compartilhando da nossa vida com ele, e muitas vezes isso não acontece. Né? Muitas vezes o relacionamento é solitário, a pessoa se isola, não consegue compartilhar a sua história com o outro, né? Se sente sozinha, se sente levando o relacionamento nas costas, apenas uma pessoa querendo que dê certo e a outra não dá a atenção necessária que o relacionamento precisa, pois é muito importante que o casal, cada um tenha 50% de responsabilidade em cima desse relacionamento. Um só querendo que o relacionamento dê certo não irá dar certo, não é mesmo? Porque você não tem como controlar tudo e nem obrigar a pessoa a se envolver com você, se relacionar com você, e isso acaba muitas vezes no término do relacionamento. Um segundo ponto que muitas vezes acontece dentro da relação é a falta de comunicação do casal. Então, assim, eles se gostam, às vezes têm as mesmas expectativas, ou seja, ambos querem que dê certo o relacionamento, mas falta comunicação. Então, assim, eles não conseguem ter um conhecimento um do outro. Né? Então, assim, as conversas são sempre superficiais, eles possuem medo de conversar profundamente sobre algumas questões afetivas, ou até mesmo de se abrir e contar a história de sua história de vida, né? Que envolve família, que envolve tudo aquilo que formou ele até agora. Né? Então, às vezes, a falta de comunicação também é um ponto que atrapalha muito a vida do casal. Então, assim, o diálogo é muito importante ser desenvolvido. Né? Se você tem medo de falar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, você está prejudicando o seu relacionamento, porque você não consegue ter uma intimidade adequada com o seu parceiro. Então, é muito importante que você desenvolva essa questão do diálogo, mesmo que você tenha medo inicialmente de falar alguma coisa, mas vá falando aos poucos, vá objetivando aquilo que você precisa fazer e comunicar ao seu parceiro para que vocês consigam ter intimidade. Mesmo que às vezes o que você falar não vá agradar muito ao outro, ou aquilo que você ouvir do outro não vai agradar muito a você, mas isso faz parte, né? A gente não vai pensar sempre igual a outra pessoa a vida toda. Em algum momento você vai pensar diferente. E é importante que vocês tenham essa intimidade para que vocês consigam
chegar numa conclusão, né? Serem tolerantes um ao outro, aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro sente, para que vocês consigam manter esse relacionamento de uma forma adequada. Outro ponto que também diverge muito e que prejudica a compatibilidade do relacionamento é a falta de confiança. Então, às vezes, você entra em alguns relacionamentos que você já está machucado por coisas que aconteceram no passado, né? Então, assim, de repente você entrou dentro de um relacionamento, mas você acabou de sair de um outro relacionamento na qual você foi traído, na qual você perdeu a confiança na outra pessoa por algum motivo, e aí você já entra num novo relacionamento muito perturbado com essas questões, né? Em que é muito complicado de quando você perde a confiança na pessoa em que você se relacionava, você tem que aprender a desenvolver essa habilidade novamente com a pessoa que você se relacionar futuramente. Então, às vezes, você já entra num novo relacionamento com alguns costumes. O costume, às vezes, de controlar muito a relação, de não confiar no que o outro fala, de ficar investigando de forma, às vezes, até que sufoque a pessoa com que você se relaciona. Então, assim, você tem que entender que nem sempre você vai se envolver com uma pessoa que vai prejudicar essa questão da confiança, né? Então, assim, se você não tem condições de encarar um relacionamento e confiar nessa pessoa, não entre num relacionamento. Se cure primeiro disso, entenda primeiro o que aconteceu, se permita a viver um tempo sozinho para você perceber, né, as suas necessidades, e assim você conseguir encontrar um meio de se reerguer referente às suas emoções, às suas afetividades, para que você consiga então entrar num relacionamento livre de algumas situações que te deixaram ali desconfiada. Então, é importante que vocês façam essa análise na relação de vocês e comecem a colocar pontos chaves ali para vocês se resolverem, né? Porque muitas vezes esses três aspectos que eu citei, ou seja, a expectativa diferente no relacionamento, a falta de comunicação e a falta de confiança, são pontos que acabam prejudicando o relacionamento, fazendo com que ou você termine esse relacionamento ou você viva com um conflito muito grande esse relacionamento, ao ponto de não curtir o lado bom desse namoro, desse noivado, desse casamento, né? Então, eu peço que vocês façam essa análise, que vocês façam, mostrem esse vídeo à pessoa, talvez que você precise mostrar, para que ambos consigam entender esse mecanismo, para que assim vocês consigam preservar e reerguer o relacionamento de vocês, tá bom? Então, assim, para quem tem acompanhado a minha página, vocês têm percebido que eu tenho colocado conteúdo que fala sobre relacionamentos, passo a passo de como desenvolver o diálogo, e também terão outros temas voltados aos casais, para que consigam, de alguma forma, compreender, né, o que mantém a relação de vocês ruim, ou o que precisa ser reestruturado para que vocês consigam ter aí um relacionamento bacana, tá legal? Então eu conto com vocês para repassarem esse vídeo àquelas pessoas que precisam ouvir o que eu disse, e também para me acompanharem na minha página. Logo abaixo desse vídeo eu deixarei os meus contatos de rede social, para que assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também me contatar, tá legal? Então eu conto com vocês no próximo vídeo, e um bom dia, uma boa tarde. Tchau, tchau.